Deus seja louvado. Mais uma vez, um feliz sábado. Que você esteja bem hoje na casa de Deus e que esse sábado seja para você um sábado abençoado. Quero agradecer a Selma pela linda música, pela linda canção e a todos vocês que estão aqui. Eu não sei se vocês observaram, mas eu estava sentado aqui desde o começo da escola sabatina e vendo as pessoas chegando, se aproximando. Parece que o frio vai chegando e a gente vai ficando mais elegante, já percebeu? Eu ia olhando vocês entrando na igreja e eu dizia, gente, como o povo de Deus está elegante hoje, está bonito, né? E as roupas de inverno nos deixam mais elegantes, né? Mas Deus seja louvado porque você aqui está e que esse sábado seja um sábado de bênçãos. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, abrir sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 22. Vou pedir ao George aqui para projetar o PowerPoint dessa manhã. Nós estamos encerrando hoje a primeira série de sermões e de mensagens aqui da nossa igreja, nos sábados de manhã. Essa série que teve como tema Abraão, uma jornada de fé. Hoje é a quarta semana e última semana que estamos analisando a vida de Abraão. Nós demos uma pausa na semana passada devido ao evento de música que aconteceu aqui na igreja. Mas nós hoje encerramos essa primeira série sobre a vida de Abraão. Sábado que vem, eu convido você a não perder o culto aqui da igreja, pois estaremos iniciando uma nova série. Sábado que vem a série terá como tema Primeiro Deus. Primeiro Deus. E nós vamos abordar durante 3 sábados como colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. Esse vai ser o tema da próxima série do mês de novembro, que será uma série de 3 semanas. Primeiro Deus. E em dezembro teremos outra série voltada mais para o nascimento de Jesus, que estaremos anunciando nas próximas semanas. Então convido você a não perder nenhum sábado. E se você perdeu algum sábado desses que passaram, os sermões estão no nosso canal do YouTube. Você pode acessar IASD Danbury e você vai achar todos os sermões dessa série e das próximas que vêm também aqui. Tá bom? Já achou a Bíblia? Gênesis 22? Então feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, chegou o momento de o Senhor falar com a tua igreja. Deus, eu estou aqui à frente, mas eu quero ser apenas um instrumento em tuas mãos. Que a minha voz seja apenas transmissor da voz de Deus. E que a tua igreja hoje receba não a mensagem do pastor Tiago, mas uma mensagem que Deus preparou para eles. Então Deus, abre o nosso coração, abre a nossa mente para entendermos e praticarmos o que vamos aprender essa manhã. É o que nós te pedimos e eu te peço em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é o teste da fé. Nós temos analisado aqui a jornada de fé de Abraão. Na primeira semana nós vimos o chamado de fé. Como Abraão recebeu o chamado de Deus para seguir o seu caminho. Na segunda semana nós vimos aqui as provações da fé, de como nesse chamado de Abraão ele precisou ser testado e ser provado, e como ele falhou ao longo desse caminho. Na terceira semana nós vimos aqui sobre a intercessão da fé, o momento em que Abraão precisou interceder por Deus, diante de Deus, pelo seu sobrinho Ló e as pessoas que moravam em Sodoma e Gomorra. Mas hoje estamos analisando o teste de fé. Gênesis 22, verso 1. Traz uma mensagem bem interessante. A minha Bíblia diz assim, você pode acompanhar na sua Bíblia ou na tela, a palavra do Senhor diz o seguinte: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Para aí. Em outras palavras, Deus fez um teste com Abraão. Imagina que você saiu de casa essa manhã
E quando você se preparou para vir para a igreja, colocou a sua melhor roupa, pegou a sua Bíblia, pegou a sua família, entrou dentro do carro, de repente o seu celular toca uma notificação. E você pega o seu celular e você acha que é uma notificação importante e você percebe que é uma mensagem. E nessa mensagem está escrito assim: quem enviou a mensagem para você, o remetente da mensagem é nada mais nada menos do que Deus. E a mensagem é simples e direta e tem apenas uma frase. Deus mandou uma mensagem para você dizendo o seguinte: eu vou testar você hoje, antes de você voltar para casa essa tarde. Como você se sentiria? Como você viria para a igreja sabendo que hoje Deus iria fazer um teste com você, uma prova com você? O que acabamos de ler em Gênesis capítulo 22 é justamente isso. A Bíblia diz que depois de tudo que Abraão passou, Deus decidiu fazer um teste, uma prova com Abraão. Eu quero lembrar com você alguns momentos da vida de Abraão. Você lembra que Abraão, ele estava em uma família pagã, uma família idólatra, e Deus chamou Abraão então para sair e formar uma poderosa nação. Deus disse que daria filhos a Abraão, e esses filhos formariam um grande povo, e desse filho prometido viria talvez o Salvador dessa terra, o Messias, o Filho de Deus. Abraão sai de sua terra com a idade de aproximadamente 75 anos, mas a Bíblia diz que ele agora peregrina durante mais de 20 anos, e essa promessa não se cumpre. Abraão continuava sem filhos. E quando Abraão tinha então 99 anos de idade, 24 anos depois daquele chamado de Deus, agora o próprio Filho de Deus, Jesus, vai até o encontro de Abraão. A Bíblia diz então que 3 homens misteriosos aparecem na tenda de Abraão, e nós vimos no último sermão aqui que eu preguei, que um desses 3 homens era o Filho de Deus. E Jesus vai até Abraão e diz: Abraão, eu vou cumprir a minha promessa. Daqui a 1 ano, Sara voltará. Eu voltarei aqui daqui a 1 ano e Sara estará grávida de um filho, o filho prometido. A Bíblia diz que Sara na tenda começa a rir. E o Senhor diz: por que Sara está rindo? E Sara diz: eu não estou rindo. E ele diz: você está rindo sim. Mas haverá alguma coisa impossível para Deus? Essa promessa se cumprirá. E a Bíblia diz então que após 1 ano, quando Abraão já tem 100 anos de idade, e Sara tem 90 anos de idade, um filho nasce. Isaque, o filho da promessa. O bebezinho tão esperado. Aquele por quem Abraão peregrinou e sonhou durante toda a sua vida. Após 25 anos, ele recebe em seus braços o milagre de Deus. Imagina a alegria dessa família. Imagina o sorriso de Sara. Imagina como o coração de Abraão pulsava de ter em seus braços o filho que Deus havia prometido. Deus cumpriu a sua promessa. Queridos irmãos, essa é a primeira lição que você precisa aprender essa manhã. Deus sempre cumpre as suas promessas. Você diz amém? Deus sempre cumpre as suas promessas. Pode demorar, pode não ser no tempo que você deseja, pode não ser na hora que você estava esperando, mas Deus sempre cumpre as suas promessas. Abraão e Sara agora seguram o seu filho, tão esperado, tão sonhado. Isaque começa a crescer, Isaque começa a se desenvolver, e a Bíblia diz então que em determinado momento, talvez 14 ou 15 anos depois, quando Isaque já era um adolescente, talvez um rapaz, se formando um homem, acontece o que nós acabamos de ler em Gênesis capítulo 22. Deus decide fazer um teste com Abraão, uma prova com Abraão. E o texto bíblico continua dizendo, leia aí na sua Bíblia: disse Deus a Abraão: Abraão, meu filho. E este respondeu: eis-me aqui, Senhor. E Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque,
a quem você ama, e vá à terra de Moriá, e ali ofereça-o em holocausto sobre os montes, que eu irei lhe mostrar. Esse pedido de Deus, ele é ao mesmo tempo estranho e desafiador. Deus, ele é muito específico quando fala com Abraão. Eu imagino, querida igreja, se Deus tivesse dito para Abraão assim: Abraão, pegue o seu filho e vá para o Monte Moriá oferecer a ele em holocausto. Eu imagino que Abraão iria talvez diretamente correr para Ismael. Iria pegar Ismael e levar Ismael com ele. Mas Deus foi muito específico, Deus foi muito claro. Deus disse a Abraão: pegue o seu único filho. Não é qualquer filho, é o filho que você ama, o filho da promessa, o filho tão esperado, Isaque. Esse filho, pegue e leve-o até o monte que eu vou te mostrar. Eu fico imaginando o que passou pela mente de Abraão naquela noite. Eu não sei o que você imagina que passou na mente de Abraão, mas eu penso que passaram muitas perguntas na mente de Abraão. E essas perguntas eram mais ou menos as seguintes: por que que eu devo abrir mão do milagre de Deus? Por que que eu devo abrir mão desse filho que eu esperei por tanto tempo? Abraão pode ter pensado o seguinte: mas se Isaque morrer, como que a promessa do Messias vai acontecer? Isaque é meu único filho vindo de Sara. Se ele morrer, como Deus vai cumprir suas promessas? E talvez perguntas mais claras podem ter surgido para Abraão, como por exemplo: como é que um dos 10 mandamentos de Deus significa não matar? E Deus agora pede que eu mate. Como Deus pode se contradizer? Abraão, diga: Deus está dizendo que esses povos pagãos, eles oferecem filhos em sacrifício aos seus deuses, e isso é uma abominação diante de Deus, e como é que agora que Deus pede que eu faça essa mesma coisa? São perguntas que eu faço, e talvez perguntas que eu imagino que Abraão fez naquela noite em sua tenda. Mas por mais incrível que possa parecer, a Bíblia não diz que Abraão fez essas perguntas. A Bíblia não declara que Abraão duvidou em nenhum momento que era a voz de Deus. O que a Bíblia diz no versículo 3 é o seguinte: ouça com atenção. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos. Ele pegou Isaque, o seu filho, ele rachou a lenha para o holocausto, e ele foi para o lugar que Deus havia indicado. Abraão não hesita, Abraão não questiona, Abraão não duvida. E por mais estranho que aquele pedido tenha sido, Abraão decide obedecer. E como isso é possível, pastor? Você pergunta. Como isso é possível? Para mim só existe uma resposta, amigos, uma resposta. A Bíblia diz que Abraão era o amigo de Deus. E a Bíblia diz que Abraão tinha uma intimidade com Deus tão profunda que era impossível ele duvidar que aquela era a voz de Deus. O pedido poderia parecer estranho, o pedido poderia parecer incomum, mas uma coisa Abraão tinha certeza: era Deus que estava falando. Porque ele já havia ouvido aquela voz muitas vezes. E não podia ser outra pessoa, só podia ser Deus. Queridos irmãos, ouça com atenção a lição que nós aprendemos dessa história. Quando nós temos intimidade com Deus, nós reconhecemos a sua voz. Quando nós somos amigos de Deus, nós reconhecemos quando Deus fala conosco. A Bíblia diz que nós vamos ouvir, quando estivermos em dúvida para qual caminho seguir, o Espírito Santo falando ao nosso coração e nossa mente, dizendo: meu filho, minha filha, este é o caminho, andai por ele. A Bíblia diz que as pessoas que têm intimidade com Deus vão ouvir a voz de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem entendido quando Deus fala com você? Para qual caminho seguir? Que decisão tomar? Abraão prepara o seu jumento, ele pega a lenha,
ele chama 2 servos, e com Isaque então, ele segue o seu caminho. E a Bíblia diz agora que por 3 dias eles caminham, do lugar onde eles estavam até o monte que Deus havia escolhido, o Monte Moriá. O mesmo monte que, séculos depois, o Filho de Deus viria para ser crucificado em uma cruz. E durante 3 dias aqueles homens caminham, e a Bíblia diz que eles ficam em completo silêncio. Não há nenhuma conversa descrita no livro de Gênesis por Moisés dessa conversa. Mas após 3 dias de caminhada, no versículo 5, Abraão se dirige aos servos, e ele fala as seguintes palavras. Leia aí na sua Bíblia, Gênesis 22, verso 5, diz assim: Então disse Abraão aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Prestem muita atenção no tempo verbal utilizado por Abraão nessa frase. Abraão se dirige aos seus servos e ele não diz assim: olha, nós vamos adorar no monte e eu voltarei. Abraão não diz: olha, eu e meu filho vamos e somente eu voltarei. O que é que Abraão diz? Nós iremos e nós voltaremos. Essa expressão de Abraão demonstra uma fé intrínseca de que Deus preservaria a vida do seu filho. De alguma forma, Abraão tinha certeza que Deus não permitiria que ele voltasse sozinho daquele monte. Como é que nós sabemos isso, pastor? Paulo escreve no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 9, o seguinte: Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o receberia de volta. Abraão acreditava que mesmo que Isaque morresse, que mesmo que Deus permitisse que o sacrifício fosse feito, Deus tinha poder para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Então Abraão tinha uma fé suficiente para acreditar que o milagre aconteceria. Abraão pega o seu filho Isaque, e agora somente os dois sobem a montanha. Os servos ficam para trás. Abraão, Isaque e a lenha, e o cajado, e o fogo começam a subir para o monte. Enquanto pai e filho caminham, outra conversa acontece. E essa conversa é ainda mais dramática, essa conversa é ainda mais emocionante, essa conversa é ainda mais especial. Porque a Bíblia diz agora no versículo 7, que Isaque, rompendo o silêncio, ele conversa com Abraão, o seu pai, e ele diz assim: meu pai. E Abraão responde: eis-me aqui, meu filho. E Abraão diz o seguinte: eis aqui o fogo, e eis aqui a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Eu quero lembrar a vocês que Isaque estava acostumado a fazer sacrifícios com seu pai. O livro de Gênesis diz que era costume de Abraão levantar altares. Era costume de Abraão oferecer a Deus sacrifícios. E muitas vezes eu imagino, desde que Isaque era um bebezinho, Isaque havia acompanhado seu pai fazer sacrifícios. Isaque já havia visto seu pai muitas vezes levantar altares, colocar a lenha, colocar o fogo, colocar o cordeiro. E quando Isaque ia conversando com seu pai, subindo o monte, ele percebeu que estava faltando algo. E ele diz: meu pai, olha, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas está faltando o principal, meu pai. E qual é o principal? Onde está o cordeiro para o holocausto? Uau! O que você responderia se você estivesse no lugar de Abraão? Qual seria a resposta que você falaria para o seu filho se fosse você naquele dia? A resposta de Abraão é muito forte. Porque Abraão diz no verso 8:
Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus proverá, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Ellen White diz o seguinte no livro Patriarcas e Profetas, página 151. Foi pela fé e somente pela fé que Abraão suportou essa prova. Ele confiou que Deus ressuscitaria seu filho, se necessário, para cumprir a sua promessa. Abraão não via o cordeiro, mas ele acreditava que Deus iria prover o cordeiro. Queridos irmãos, aqui está uma grande lição para nós hoje, para a nossa igreja, para a nossa família, para a nossa casa. Muitas vezes, nós não conseguimos enxergar o milagre de Deus. Muitas vezes, nós não conseguimos enxergar a providência de Deus. Mas Deus está em busca de filhos e filhas que acreditem que Ele irá prover o milagre. Quando eu estudava teologia no ano 2006, lá na Bahia, eu era um garotinho de 17 anos que não sabia o que o futuro ainda preservava para mim, ou reservava para mim. E eu me lembro que na Faculdade Adventista da Bahia, lá no IAN, tinha um grande mural na entrada do prédio administrativo. O prédio havia sido reformado e eles colocaram em letras garrafais na parede a seguinte frase, eu me lembro como hoje: glórias ao nosso Deus, Criador e provedor de todas as coisas. Queridos irmãos, nós servimos a um Deus que não é somente o nosso Criador, Ele é o provedor, o mantenedor. Ele cuida de mim e Ele cuida de você. Você diz amém? Deus não nos deixa sem assistência. Deus não nos deixa sem cuidado. Ele é o Deus que provê. Ele é o Deus que cuida. Abraão segue. E eu quero que você imagine essa cena agora. Eles chegam até o alto do monte. E a Bíblia diz que ao chegar ao monte que Deus havia indicado, Abraão edificou o altar. Ele coloca a lenha sobre o altar. Ele amarra Isaque e deita Isaque no altar em cima da lenha. Imagine aquela cena, querida igreja. Eu quero lembrar a você que Isaque não era mais uma criancinha, como talvez as imagens mostrem ou a gente imagine. Isaque, segundo a Bíblia, já era um adolescente, já teria talvez seus 14, 15 anos de idade. Abraão já era um idoso, um velho de 115 anos. Então imagina aquela cena. Abraão prepara o altar, ele prepara a madeira, ele arruma as pedras, e chega o momento então que Abraão tem que dizer para o seu filho, Isaque, Deus falou comigo que você seria o sacrifício. E eu imagino que naquele momento qualquer adolescente normal, ou qualquer um de nós que estivéssemos lá, iríamos olhar para Abraão e ia dizer assim, pai, o senhor está doido? Are you crazy? Você está maluco? Está caducando? Que história é essa que eu sou o sacrifício? Eu vou sair correndo daqui. Isaque já tinha força suficiente para derrubar o seu pai no chão e descer aquela montanha abaixo correndo. Isaque podia ter abandonado o seu pai sozinho naquela montanha. Mas por incrível que pareça, o que a história bíblica diz é que Isaque não demonstra nenhuma resistência. Isaque não questiona, Isaque não discute. Isaque se deita e ele deixa o seu pai lhe amarrar. E qual é a grande lição aqui, querida igreja, que eu queria deixar para vocês hoje aqui? Especialmente para os pais e as mães que estão aqui. Quantos aqui são pais ou mães? Deixa eu ver a mão levantada, levanta bem alto, que essa mensagem é para você agora. Escute com atenção. Deus deseja que os nossos filhos percebam em nós uma intimidade tão forte com Deus, que eles saibam que quando a gente fala, é Deus falando através de nós. Sabe, amigos, para mim isso é muito forte. Porque Isaque
tinha visto seu pai falando com Deus muitas vezes. Isaac tinha visto como seu pai era próximo de Deus. E Isaac sabia que se o seu pai falasse que ele falou com Deus, é porque Deus havia falado com ele. E Isaac não questiona, porque ele viu na voz do seu pai a voz do próprio Deus. E eu pergunto para você, pai, eu pergunto para você, mãe, quando você fala com seu filho, o seu filho percebe a autoridade de Deus na sua voz? Quando você fala com seu filho, o seu filho aceita e recebe a tua instrução, a tua ordem, como se fosse Deus que estivesse falando? Você é amigo de Deus, você é amiga de Deus a tal ponto de teu filho receber a tua voz como a voz do próprio Deus? Isso é forte, não é? Mas é isso que nós vemos nessa história. Abraão fala com Isaac para ir para o altar, e Isaac vai para o altar. E chega então o momento do sacrifício. E o texto bíblico diz, a partir do verso 10, você pode acompanhar, Gênesis 22, verso 10, as seguintes palavras. E estendendo ele a mão, ele tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu bradou o anjo do Senhor, dizendo, Abraão, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Então a voz lhe disse, não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada com ele, porque agora eu sei que você teme a Deus, porque você não me negou o seu filho, você não me negou o seu único filho. Abraão havia passado no teste da fé. E a pergunta que fica é, por que que Deus permitiu e que fez esse teste com Abraão, querida igreja? Nós devemos lembrar que Abraão passou mais de 20 anos esperando por aquele filho. E o que o texto bíblico dá a entender é que quando Isaac nasceu, Abraão se apegou tanto àquele filho, como se fosse a única esperança dele nessa terra. E Abraão, ele começou a devotar a sua atenção, o seu cuidado àquele filho. E talvez em algum momento, Abraão pensou que aquele filho poderia ser colocado em um lugar mais importante do que o próprio Deus. E Deus queria provar a Abraão para saber que em ouvir a voz de Deus ou o seu filho, de qual lado ele escolheria. E aqui vai uma grande lição para nós, querida igreja, que eu queria compartilhar com vocês essa manhã. Nada nessa terra pode ser para nós maior do que o nosso próprio Deus. Nem mesmo os nossos filhos, nem mesmo o nosso casamento, nem mesmo o nosso trabalho, nem mesmo a nossa profissão. Quão facilmente a gente abandona Deus, às vezes por uma oportunidade de trabalho que aparece. Quantas vezes nós abandonamos a Deus, às vezes por amizades que a gente prefere estar junto com os amigos do que seguindo a Deus. Quantas vezes a gente abandona a Deus simplesmente para satisfazer os caprichos dos nossos filhos ou outra coisa mais. Deus está dizendo para mim e para você, meu filho, minha filha, eu preciso estar em primeiro lugar. Abraão passou no teste da fé. Deus disse a Abraão, não mexe com seu filho. Você provou agora que eu estou em primeiro lugar em tua vida. E o texto bíblico agora termina de uma forma incrível. Porque no verso 13 diz assim, Abraão ergueu os olhos e ele viu diante de si um carneiro preso entre os arbustos. E Abraão pegou então aquele carneiro, ofereceu em holocausto em lugar do seu filho, e Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí até o dia de hoje se diz, no monte do Senhor proverá. Naquele dia, amigos, Isaac foi retirado do altar, e um cordeiro ou um carneiro, como diz a Bíblia, foi colocado no lugar de Isaac. E naquele dia, em Gênesis capítulo 22, para todos nós hoje, por futuras gerações, estava a maior história da Bíblia. A história de que um inocente morre no nosso lugar. Éramos nós para estarmos presos ao altar. Éramos nós para sermos mortos.
Porque são os nossos pecados que ferem a Deus, são as nossas culpas que ferem a Deus. Nós somos terríveis pecadores, e nós é que merecemos a morte. Mas no Calvário, Deus enviou seu Filho, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Abraão não precisava mais sacrificar o seu filho, porque Deus já havia provido um substituto. Nós também, queridos amigos, não precisamos enfrentar a morte eterna, você diz amém? Porque Deus já proveu o substituto. O seu Filho, o Cordeiro de Deus, que veio morrer na cruz do Calvário por todos nós. Paulo diz em Romanos 8,32, aquele que não propôs o seu único Filho, mas entregou por todos nós. Ele é o Deus que provê. A Bíblia diz que depois daquele dia, Abraão colocou o nome daquele lugar, Jeová Jirê, que significa Deus ou o Senhor proverá. Jeová Jirê, o Senhor proverá. Ou em outras palavras, o Senhor cuida, o Senhor sustenta, o Senhor não nos deixa sozinhos. Querida igreja, queridos amigos e jovens, o nosso Deus é o Jeová Jirê. Quando você estiver em uma situação difícil, chame o Jeová Jirê, o Senhor que cuida, o Senhor que provê. O seu filho está indo por um caminho que você não gostaria que fosse. Você ensinou o seu filho um caminho de Deus, mas ele escolheu um outro caminho difícil de seguir. Clame ao Jeová Jirê, o Senhor que cuida, o Senhor que provê, e Ele vai cuidar do teu filho. Você está preocupado com o futuro dos seus filhos, estão crescendo, não sabe com quem que eles vão namorar, com quem que eles vão casar, que faculdade vão seguir. Clame, querida mãe, clame, querido pai, pelo Jeová Jirê, o Jeová que cuida, o Jeová que provê. Você está preocupado com as finanças da tua casa? Você não sabe se vai ter dinheiro suficiente para pagar o aluguel do próximo mês. Você não sabe se o teu dinheiro vai ser suficiente para fazer a feira do mês. Está lutando com lutas que você não pode suportar. Chame o Jeová Jirê, o Deus que cuida, o Deus que provê. Você está enfrentando lutas espirituais e você sabe que sozinho não pode suportar, que sozinho não vai resistir. Chame o Jeová Jirê, o Senhor que cuida, o Senhor que provê, e Ele vai cuidar de você. Eu quero lembrar você, ao terminar minha mensagem, que o Deus de Abraão é o meu Deus e é o seu Deus. Nós não servimos a um Deus diferente, é o mesmo Deus. O Deus que cuida, o Deus que provê. 3 últimas lições para você guardar no seu coração. A primeira delas, em geral, aquilo que você se apega, é o que Deus pede que você solte para ter um relacionamento maior com Ele. Para Abraão, era o seu filho. E Deus pediu que ele entregasse o seu filho para provar a sua fé. O que é que você se apega mais e que você deseja pensar hoje, se isso não está atrapalhando a tua vida com Deus? Será se é a vaidade? Será se é o orgulho? Alguém que você não consegue perdoar? Será que são as tradições da igreja? Será que é a sua família, o seu filho? Algum pecado acariciado? Será se você tem algo que você se apega, que Deus pede que você solte? A segunda lição é uma consequência dessa. A segunda lição diz que Deus vai substituir aquilo que você abre mão por algo muito melhor e muito mais valioso que Ele quer te conceder, que é a salvação eterna nas mansões celestiais. Nada do que você entrega a Deus hoje deixará de ser recompensado por algo muito melhor para você. E a última lição, a nossa fé se fortalece nas provas. A fé de Abraão não foi a mesma depois daquele dia. A sua fé se fortaleceu. A.W. Tozer, um dos grandes escritores cristãos do século passado, uma vez fez uma linda oração, e que eu gostaria de ler essa oração no final da minha mensagem. Ele escreveu as seguintes palavras: Pai, eu desejo conhecer-te mais,
Mas o meu coração é um coração covarde. E o meu coração teme a desistir dos brinquedos. O meu coração não quer abrir mão deles sem sangrar por dentro. Eu não procuro esconder de ti o terror da separação desses brinquedos. Mas eu venho a ti tremido. Eu venho a ti, por favor, extirpa, tira do meu coração todas aquelas coisas que eu amo tanto, que eu amo há tanto tempo e que tem se tornado parte integrante desse viver de mim mesmo. Deus, tira do meu coração isso, a fim de que eu possa entrar e habitar em tua casa sem nenhum rival. Então, tornarás glorioso o estrado dos meus pés. E o meu coração não terá mais necessidade de luz do sol, porque tu mesmo serás o sol iluminador, e ali não haverá mais noite, em nome de Jesus, amém. Querida igreja, queridos irmãos, nós temos brinquedos no nosso coração, que nós não queremos largar, essa é a grande verdade. Nós temos brinquedos no nosso coração, que nós não queremos deixar para trás, e que são difíceis de deixar para trás. Mas assim como naquele dia Deus pediu para Abraão seu filho, Deus pede para você hoje também entregar esses brinquedos em suas mãos. Naquele dia, 2 homens subiram a montanha, e 2 homens desceram a montanha. Mas naquele dia, aqueles homens estavam completamente transformados, porque a fé de Abraão e Isaque nunca mais foi a mesma. A jornada da fé daqueles homens havia sido concluída, porque naquele dia eles empreenderam que Deus precisa estar em primeiro lugar em toda a sua vida. Eu pergunto para a minha igreja essa manhã, quantos querem viver essa jornada de fé e ter a sua fé fortalecida e colocar Deus em primeiro lugar em sua vida essa manhã? Deixa eu ver a mão levantada. Amém. Que Deus seja louvado. Como cantamos no início, fé é a vitória. Que a tua fé seja fortalecida diante de Deus. E agora no final, nós vamos cantar que Deus enviou alguém para morrer no nosso lugar. E nós vamos cantar juntos a oração final, o hino final dessa manhã. Quero convidar toda a igreja nesse momento a se colocar de pé. Quero convidar aqui o Ministério de Louvor para vir à frente. E nós vamos cantar juntos o hino de número 107. Na cruz morri por ti. E nós vamos entender que éramos nós para estarmos na cruz. Nós éramos o Isaque. Nós éramos o sacrifício. Nós éramos os merecedores. Mas assim como naquele dia no Monte Moriá, um cordeiro foi colocado no lugar de Isaque. Na cruz, Jesus morreu por mim. Jesus morreu por ti, para nos dar a salvação. Vamos cantar juntos ao som do equipamento. Por ti deixei no céu
Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque na cruz o Senhor veio morrer por nós. Muito obrigado, Senhor, porque não permitistes, ó Pai, que fôssemos nós o sacrifício, mas com teu infinito amor, o Senhor veio tomar o nosso lugar. Obrigado, Senhor, por nos chamar como chamastes Abraão. Obrigado, Senhor, também por nos testar, como às vezes o Senhor testou Abraão. E o que nós te pedimos hoje, por favor, Deus, é que fortaleça a nossa fé, para que possamos passar no teste, assim como Abraão passou. Para que a gente não coloque os nossos caprichos, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos brinquedos, acima da tua vontade. Tira do nosso coração, Deus, qualquer coisa que nos afaste de ti. Tira do nosso coração, Deus, qualquer desejo ou qualquer pessoa que se coloque entre nós e ti. Deus, por favor, que a gente tenha uma intimidade contigo, assim como Abraão teve. Que o Senhor também possa nos chamar hoje de amigos teus. Nós queremos ser amigos do céu. Nos ajuda a fortalecer a nossa fé, nos dá um ótimo sábado e permanece ao nosso lado hoje. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos cantar para sair. Ao final da música eu estarei na porta ali para cumprimentar a todos. Todos são convidados para o almoço